Mauro, na enquete ali, o peso internacional leva vantagem, a diretoria? Quem você acha? O Carpegiani, não, de repente? O Carpegiani acho que não é o culpado. Ele teve erros num jogo específico, né? Mas a gente está falando de uma coisa mais abrangente. Eu acho que é diretoria e jogadores. Vem da diretoria e passa pelos jogadores. Mas quem tem poder para mudar isso é a diretoria. Se a diretoria fosse mais atuante, demonstrando inconformismo com certas situações que a gente cansa de ver nos jogos, com a postura pós-jogo de alguns jogadores, né? Com o media training de jogadores como o Diego, que consegue ainda falar depois do jogo de quarta-feira, não, mas eu vi coisas positivas, aspectos positivos. É demais, né? Porque você não pode pegar uma entrevista dessa e analisar sem avaliar o contexto. Está no seguinte contexto, é um time que fracassa seguidas vezes em competições internacionais, chegou à final no passado e perdeu essa final por um adversário que já havia vencido o Flamengo numa decisão no Maracanã 22 anos antes, né? Ou seja, novamente perdeu para o Independente na final internacional no Rio de Janeiro, e uma estreia contra um adversário tradicional, uma crise desgraçada, que o Flamengo não conseguiu vencer e não mereceu vencer. Aspectos positivos aonde, cara pálida? O time não funcionou. Não acho que o problema seja jogar com um volante e tudo mais, até porque tinha 2 volantes na hora que tomou o gol de empate, e o gol estava madurinho, foram 3 oportunidades do River, na terceira o gol aconteceu, com falha do goleiro, é verdade, mas o conformismo, a forma como se aceita isso, é mesmo de quem comemora 6º lugar com um dos maiores, na Série A, com um dos maiores investimentos do futebol brasileiro. A comemoração alucinada, mais até dos cartolas do que dos jogadores, quando conseguiram a vaga na Libertadores em 6º lugar. Quer dizer, você investe tanto dinheiro para isso, então acho que a diretoria que poderia mudar isso. O técnico também tem poderes para tal. Depende de como ele está encarando as coisas. Se o discurso dele pós-jogo foi só para consumo externo, ok, vai lá. Posso não concordar, mas posso entender. Mas se para os jogadores ele está dizendo que a culpa foi do juiz, que a arbitragem errou, e errou de fato, mais de uma vez, mas não é só isso que explica o jogo. O Flamengo tem a obrigação de mostrar mais ao torcedor. Na terça-feira, na vitória do Racing sobre o Cruzeiro, os 2 times mais o Racing, que venceu, estava em casa e, eu tenho que ganhar esse jogo, eu vou ganhar esse jogo, e ganhei o jogo, né? Aquilo ali é o que o torcedor do Flamengo quer ver. Pode até não ganhar, de repente, um jogo, mas, sabe, você percebe que o time tem defeitos, comete erros, mas luta pela vitória como se fosse o último jogo. E isso você não percebe nesse Flamengo, não tem isso. O Flamengo fez isso contra o Fluminense naquele 3-3 da Sul-Americana. Ali teve esse espírito. E contra o Júnior Barranquilla também, no jogo que conseguiu virar, não jogando bem também. Mas foram ali momentos, né? E já teve a recaída. Porque esse comportamento que nós vimos na quarta-feira é um comportamento de aceitação. Com relação ao Diego, acho que o problema do Diego não é... porque o Everton Ribeiro, o Diego atrasa o time do Flamengo. Ele retém demais a bola. Sempre foi assim. Pois é, então não serve. O jogo com ele não é dinâmico, o jogo não tem nada, não tem bola de primeira, tem que carimbar todas, não funciona. Eu acho que ele atrapalha o Everton e atrapalha o Paquetá. O Paquetá passa muito tempo amarrado no lado esquerdo, porque o Diego é que ele transita com mais liberdade. É preciso ver isso. Acho que é preciso ver isso. Tanto que merecia o banco? Olha, pelo menos pensar nisso já está passando da hora. Mas deram para ele o quê? Camisa 10 ou uma abraçadeira de capitão. O capitão era o Hever. Quer dizer, se deram a ele o capitão, amigo, é porque nem se imagina essa possibilidade. Então o jogador parece ele parece que ele é o Relações Públicas do clube na entrevista. Aquele cara que chega para botar panos quentes, né? Porque a imprensa está perguntando, a torcida... Ele é o jogador do time, tem que demonstrar inconformismo, indignação, consigo mesmo, com seus companheiros, com o grupo, por não conseguir fazer aquilo que dele se espera. É só isso, gente. Aí esse discurso, é media training isso, né? Não, estamos aqui, tal, papapá. Isso realmente, acho que já passou do ponto, e o futebol que apresenta acaba sendo aquém do que ele pode mostrar. A gente sabe que ele pode jogar mais do que isso. Aí eu acho que é o trabalho do Carpegiani. Eu acho assim, o Flamengo jogando nesse sistema com volante, deveria ser dever de casa para os jogadores assistirem juntos, separados, em casa, onde quiser, na concentração. Se não forem jogos inteiros, compactos, bem editados, né, com os lances mais importantes, todos os jogos do Manchester City, que jogam como volante. Guardadas as devidas proporções, você vai tirar dali uma série de coisas que você pode aplicar no time, claro. O Tostão escreveu isso essa semana. Né? Guardadas as devidas proporções. Claro. Mas é isso, porque é um time que joga com volante contra não tinha nenhum volante, porque o Gundogan não é primeiro volante. Né? E no jogo passado contra o Arsenal, quando o Fernandinho machucou, quem recuou, muitas vezes, ficou mais até preso com o Gundogan, foi o De Bruyne. E
E aí? Se lá funciona, pode funcionar em outros lugares, mas isso demanda o quê? Treinamento, insistência, entendimento do jogo por parte dos jogadores. A participação na ocupação dos espaços tem que ser o tempo inteiro, não se permite distração. Né? Não se permite, por exemplo, agora você põe o Arão para entrar no segundo tempo, um jogador que não é exatamente um cara muito concentrado, para ficar rodando feito uma barata tonta, e tem um cara ali esperando a sobra fora da área e não consegue aproximar. Até a gente discutia sobre isso com o Renato da ESPN. Mas o cara foi pressionado, o Maiada. Foi pressionado, mas conseguiu chutar. Quando você vai pressionar o cara que vai arrematar, ele não pode chutar. Simples assim. Ou a bola vai estourar em você, que está dando combate, ou o cara vai desistir de chutar porque ele está marcado. Vai travar, tentar um passe. O cara consegue chutar e consegue fazer o gol. Numa falha clamorosa do Diego Alves. Isso aí é ponto pacífico. Mas existem outras questões ali. E o gol do Messa, na virada do Independente na Argentina, também foi um arremate já dentro da área, sozinho naquela região do campo. Cruzamento do Barco, aquele garoto que saiu já do Independente. Quer dizer, 2 confrontos com times argentinos e os gols decisivos. Um da derrota, que custou a Sul-Americana, e do empate, que custou 2 pontos logo na primeira rodada, foram de arremates que alguém pegou ali livre na entrada da área, com 2 técnicos diferentes. O problema continua. Então, isso é o quê? É uma falta de atenção, uma falta de concentração, porque o Flamengo já estava defendendo o resultado. O Carpegiani abriu mão de colocar o Vinícius Júnior para atacar, para agredir, para incomodar, para manter a bola longe da área, para se defender com o Arão. E o Marlos Moreno nem no banco ficou. Nem no banco ficou. Ele pôs o Rômulo e o Arão. O Arão não tinha jogado esse ano. Então foram muitos erros do técnico também. Mas eu acho que ele pode até consertar essas coisas. Agora, se achar que foi só arbitragem, como ele discursou depois da partida, aí eu acho que... A arbitragem foi mal, mas não é só isso. Não é só isso. A arbitragem foi mal. Ponto. Agora, e o time? É outro capítulo. Quer dizer que